Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan Barbosa e eu sou gestor do fundo de ações Arctica Long Term. O tema de hoje foi escolhido em homenagem ao Daniel Kahneman, que era um professor de psicologia de Princeton que faleceu aos 90 anos na semana passada. O Kahneman ganhou um prêmio Nobel de Economia e ficou muito famoso ao longo da vida pelas pesquisas que ele conduziu na área de economia comportamental. Essa área é relativamente nova, ele foi um dos pioneiros na criação disso, e a grande inovação dela foi o questionamento da premissa que era adotada por praticamente todos os economistas clássicos de que as pessoas tomavam decisões econômicas sempre de maneira racional. O Kahneman percebeu e conseguiu comprovar em uma série de estudos que existem situações específicas onde as pessoas cronicamente decidem por caminhos diferentes do que a lógica pura preveria. São falhas, tendências ali cronicamente existentes na mente humana. E essa área ganhou muita proeminência e ficou famosa entre investidores, porque o investidor está sempre preocupado em tomar a melhor decisão de investimento possível, né? E o que o Kahneman prevê é que em várias situações você vai tomar decisões erradas se você seguir os seus instintos. Você tende a desviar do que seria a análise pura e lógica em decisões de investimento também. E todo investidor experiente entende, reconhece a importância desse lado emotivo e como é que isso afeta decisões de investimento. Mas entender essa lógica de maneira mais clara e estruturada, como o trabalho do Kahneman permitiu, não é um negócio óbvio. Tem todo um caminho aí para você conseguir se estruturar de uma maneira que permita evitar essas falhas de raciocínio que eles chamam de vieses cognitivos. A gente já falou sobre esse tema em diversas ocasiões. Eu gosto bastante da área, eu acho muito pertinente para a atividade de investimento, mas é um campo muito extenso e a gente sempre trouxe uma coisinha ou outra. Então aqui a gente vai fazer um novo apanhado de coisas e trazer mais alguns elementos interessantes que nós estudamos ou no próprio livro do Kahneman ou em coisas similares e que faz parte do processo de investimento que nós seguimos hoje. O melhor resumo desse campo está num livro do próprio Kahneman, que é chamado de Thinking Fast and Slow. Foi um livro publicado em 2011 e se tornou um best-seller mundial. Em português, eu acho que o título é Rápido e Devagar. É uma leitura muito interessante. É um pouco polêmico aí no mercado financeiro, tem gestor que gosta, gestor que não gosta, mas é um negócio diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, então vai te agregar alguma coisa. E é uma leitura agradável, o Kahneman escreve bem, tem uma série de contos, é um livro tranquilo de ler. Começando aqui por um conceito que é a base do trabalho dele, o que ele diz é que existem dois modos de operação bastante distintos no nosso cérebro. Os psicólogos são meio simplistas na nomenclatura aqui, mas eles chamam de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o sistema de raciocínio rápido e intuitivo. Então é uma parte do seu cérebro que está sempre ligado automaticamente, está sempre funcionando e não exige esforço consciente para tomar decisões. Então tudo que a gente faz meio no automático são decisões tomadas por esse sistema 1. Esse é o sistema, por exemplo, que permite que você reconheça o rosto de pessoas que você já conhece, que você coordene seus movimentos cotidianos. Por exemplo, dirigir um carro, você não fica pensando a todo momento cada movimento que você vai fazer, você simplesmente sabe dirigir o carro e vai meio no automático. E também é aquele sistema que te dá sinais de alerta intuitivos. Quando você percebe que alguma coisa de estranho está acontecendo, alguma coisa está fora do padrão, que te chama a atenção, é esse o sistema que em frações de segundos gera uma mini decisão ali e estabelece como é que você vai reagir ao que está acontecendo agora. O sistema 2 é o nosso sistema mais lento. Ele que é responsável pela sofisticação da mente humana, pela capacidade que a gente atribui mais propriamente ao que a gente chama de racionalidade. Então é o sistema capaz de processar lentamente, mas de uma maneira mais estruturada, informações e conceitos abstratos e fazer isso de maneira perfeitamente lógica. Você vai encadeando esse raciocínio de um jeito que o sistema 1 não é capaz de fazer. A contrapartida dessa maior sofisticação é a lentidão do sistema 2 e o esforço que ele exige. Então, a característica aqui de você identificar quando é o sistema 2 agindo é que isso te custa um esforço consciente de se manter concentrado e pensando naquele problema até você conseguir resolvê-lo. O tipo de situação que envolve esse sistema 2
é, por exemplo, realizar operações matemáticas, fazer contas no papel, né? Ou analisar situações complexas, né? Todas as atividades acadêmicas, de modo geral, são executadas por esse sistema 2. E cada um desses sistemas tem sua utilidade na vida cotidiana, né? O sistema 1 é importante, apesar dele ser mais simplista, entre aspas, porque ele cuida da maior parte das micro decisões que nós tomamos ao longo da vida. Seria impossível você decidir a cada minuto o que fazer por um método analítico descritivo, né? Então, o exemplo que eu dei aqui de dirigir um carro, o sistema 1 é o que te permite ir dirigindo no automático e fazendo outras coisas ali, ou pensando em outras coisas enquanto você dirige. Porque imagina se você tivesse que, durante todo o percurso, calcular exatamente todos os seus movimentos pelos princípios fundantes da física envolvida ali. Um negócio inabarcável, seria impossível. Então, toda situação onde você precisa tomar decisões rápidas e não é um negócio que exige mega precisão, né, você privilegia a agilidade da decisão em face à perfeição da decisão, esse sistema 1 é melhor do que o 2, porque ele é muito mais rápido. E o sistema 2 é aquele que permite que a gente transcenda o grau de inteligência animal, para atingir todos os feitos que nós entendemos como característicos de humanos. Então, por exemplo, lançar foguetes para o espaço, lançar satélites para colocar na órbita terrestre, é um negócio que exige uma precisão enorme. Se você lançar um pouquinho errado, o negócio sai de órbita. E, obviamente, não dá para mirar o lançamento do satélite no olho ali. É necessário que você faça uma série de cálculos, uma série de preparos para que aquilo seja perfeitamente executado a ponto de você colocar um novo satélite em órbita. Então, essas atividades de engenharia mais avançada, porque a engenharia de modo geral, mas especialmente as avançadas, são obras exclusivamente do sistema 2. Então, são métodos de operação complementares no nosso cérebro. E o problema da coexistência desses dois modos é que, em várias situações, os dois estão agindo. Um está sempre agindo, né? Ele está sempre ligado. Enquanto você está tentando usar o 2, às vezes um interfere. E nem sempre esses dois sistemas apontam na mesma direção. Às vezes o sistema 1 te leva para uma conclusão diferente do 2. E nessas situações onde esses dois sistemas conflitam, é que existem as probabilidades de falhas cognitivas. O que causa os vieses cognitivos, essa ação involuntária do sistema 1 que intuitivamente te leva à conclusão errada. Esse conceito é meio abstrato, mas existe um jeito fácil de entender o que é através de uma analogia com ilusões de óptica. Tem algumas situações, todo mundo já deve ter visto algum exemplo, eu vou colocar um aqui na tela já, em que o seu cérebro interpreta uma imagem de maneira equivocada e você tem uma impressão que não é real. Eu vou pôr aqui uma figura que são duas retas com setas nas pontas e o comprimento dessas duas retas é exatamente o mesmo. Não parece o mesmo, né? A imagem de cima parece maior do que a de baixo, mas fica à vontade para pegar uma régua e medir ou sobrepor uma imagem na outra, são exatamente iguais aos comprimentos da reta. E mesmo que você meça, pegue uma régua lá, veja que é exatamente igual, você não deixa de ver essa imagem como se elas fossem diferentes. Você continua vendo o negócio errado, entre aspas. Essa ilusão não se desfaz pela sua consciência. E a explicação do que está acontecendo é que o seu sistema 1 percebe a reta de cima como maior que a de baixo. O seu sistema 2 é aquele que te permite entender que elas são exatamente iguais depois que você vai lá, pega a régua e mede. Mas os dois sistemas continuam agindo ao mesmo tempo. Você sabe que elas são exatamente iguais, mas você não consegue vê-las iguais. Você continua vendo a ilusão de óptica na tela, mesmo sabendo do seu erro. A natureza dos vieses cognitivos é como essa. Você sabe que o viés existe, mesmo que você identifique, fale assim, o viés está acontecendo, o seu instinto, ali o que você vê, entre aspas, continua sendo igual. Por isso que superar esses vieses e tomar as decisões puramente racionais em situações onde existe um viés agindo, não é um negócio muito óbvio, porque exige que você dê um voto de confiança no seu sistema 2 e entenda que a conclusão do seu sistema 2 é melhor do que a do 1.
né? Como nessa imagem aqui de ilusão de óptica que eu mostrei, se eu perguntar para vocês agora, o tamanho é o mesmo ou é diferente? Se você foi lá, mediu e sabe que é o mesmo, você fala assim, não, é o mesmo. Apesar de que você continua vendo eles diferentes. Mas isso é um voto de confiança no seu sistema 2. E em investimentos em especial, existem muitas situações subjetivas. E então a tentação de deixar que o seu sistema 1, que o seu instinto prevaleça, mesmo que você esteja fazendo análises que conduzem para outra direção, é mais ou menos grande. Tá? Muitos investidores falham nesse momento e seguem seus instintos em vez de seguirem suas análises, até por falta de confiança que as análises estão mais corretas. E é aí que são geradas as falhas de decisão de investimento, que pode levar a prejuízos relevantes aqui, né, nos casos que envolvem investimentos. Para trazer alguns exemplos de como é que esses vieses agem em decisões econômicas, eu vou trazer um exercício simples aqui que mostra como que a sua intuição te leva para caminhos diferentes dependendo até do formato que o problema é apresentado. Pense nas seguintes alternativas. Esse aqui é um dos exemplos que o Kahneman coloca no livro dele. Se você tivesse duas opções, a opção A é ganhar 40 mil reais com certeza agora. E a opção B é lançar uma moeda que, se der cara, você ganha 100 mil reais, se der coroa, você não ganha nada. Pausa por um momento e pense em qual das alternativas você escolheria. A grande maioria das pessoas prefere ganhar os 40 mil reais com certeza. Elas preferem garantir o ganho do que arriscar ganhar os 100 mil reais ou não ter nada. Só que, matematicamente, se nós fôssemos 100% racionais o tempo todo mundo deveria escolher a alternativa de lançar a moeda. Porque o valor esperado da alternativa B é 50 mil reais. 50% de chance de você ganhar 100 mil reais. Então, matematicamente, faz mais sentido a B do que a A. Só que as pessoas continuam preferindo massivamente a alternativa A. Agora, olha que interessante. Considera uma situação similar, mas inversa. O que você preferiria entre perder 40 mil reais agora, com certeza, ou lançar uma moeda que, se der cara, você perde 100 mil reais, se der coroa, você não perde nada? Se você mudou de opinião e agora você prefere lançar a moeda e contar com a sorte para não perder nada, essa é a opção que a maior parte das pessoas escolhe quando esse problema envolve perdas e não ganhos. Só que note que o problema, a parte matemática do problema, é idêntico nas duas situações. As probabilidades e os valores esperados envolvidos são os mesmos. Então, se você escolheu a alternativa A na primeira situação, de ganhar os 40 mil reais, você, por coerência lógica, deveria ter escolhido a alternativa A na chance de perder dinheiro também, né? Ficar com certeza com os 40 mil reais de prejuízo, em vez de arriscar perder os 100. Só que, consistentemente, não é esse o resultado, né? As pessoas preferem a alternativa A nos ganhos e preferem a alternativa B nas chances de prejuízo, né? No risco de prejuízo. E estudando esse tipo de incoerência, é que o Daniel Kahneman, e ele tinha um parceiro de pesquisas, que esse já faleceu há bastante tempo, mas ele chamava Amos Tversky, criaram uma teoria chamada de teoria da perspectiva, que estuda como as decisões humanas em situações que envolvem análises probabilísticas mudam de situação para situação. Então, um primeiro ponto que eles conseguem provar, né, através de testes, de colocar as pessoas nessas situações e coletar as estatísticas das respostas, é que as pessoas sentem o impacto de ganhos e perdas de maneira diferente. As perdas são muito mais intensas do que os ganhos. Então, te dói mais perder dinheiro do que te deixa feliz ganhar dinheiro. E sob esse efeito de percepções diferentes de ganhos e perdas, as pessoas são instintivamente mais avessas a risco em situações que envolvem potenciais ganhos e aceitam maior risco para evitar potenciais perdas, né? Que é o que esse exemplo que eu passei agora aqui mostra, né? Quando você está diante de uma situação que você pode perder dinheiro, você toma risco para
para ter a chance de não perder dinheiro. Mas se envolve algum ganho, você prefere ficar com o ganho garantido. E quem já comprou e vendeu ações diretamente em bolsa, muito provavelmente já viveu a seguinte situação. Quando você compra uma ação e ela sobe, teu instinto é vender rápido para cristalizar o ganho que você já teve. Então o negócio sobe ali 10, 20%, você fica desesperado para vender e garantir que a operação foi um sucesso. Quando a ação cai, o instinto é querer ficar segurando a ação para que o preço volte. Então, se não aconteceu com você, provavelmente você já ouviu alguém falando alguma coisa na seguinte linha. Comprei uma ação, caiu 30%, mas eu estou só esperando ela voltar para o preço que eu paguei que eu vendo. Isso é muito comum. Esse é um viés cognitivo crônico. Quando você está ganhando dinheiro, você quer cristalizar o ganho. Quando você está perdendo dinheiro, você não quer cristalizar a perda. Você fica segurando o negócio ali na esperança de conseguir eliminar o seu prejuízo. E eliminar a dor que vem junto com o prejuízo, né? Que é a materialização, sem dúvida alguma, do seu fracasso naquela operação específica. Isso leva investidores a segurar ações ruins muito mais tempo do que eles deveriam. Isso é muito comum. E um outro ponto que está dentro dessa mesma teoria da perspectiva é que a percepção de valor econômico não está associada só ao valor absoluto envolvido. Ela é muito associada à variação que esse valor representa no ganho ou na perda total. Quanto maior for o ganho ou a perda, menor é a sensação que você tem de ganho adicional. Isso é mais fácil de entender com um exemplo. Você tende a se sentir muito mais feliz, por exemplo, em uma operação de investimento que você não estava ganhando nada e de repente você está ganhando 50 mil reais, do que você se sentiria feliz numa operação que já te deu 500 mil de lucro e passa para 550. Nas duas situações, você está ganhando 50 mil reais. Só que passar de 0 para 50 é muito mais intenso emocionalmente, assim, na tua percepção, do que passar de 500 para 550. E a mesma coisa com perda, tá? Quando você já está perdendo muito, perder mais um pouquinho dói menos do que começar a perder. E o interessante é que esses dois vieses, essa diferença de percepção de ganho e perda, e esse efeito decrescente dos ganhos e perdas adicionais, são efeitos que intensificam um erro muito comum entre investidores, que é o erro de vender muito cedo coisas que estão subindo e vender muito tarde coisas que estão caindo. Porque quando você compra ação e ela começa a subir, o raciocínio tende a ir na seguinte direção: poxa, eu já ganhei 30%. De 30 para 35 não faz muita diferença, então eu prefiro vender agora. Porque esse 5% marginal não te emociona tanto. Então você vende cedo demais a ação que está subindo. Quando a ação cai 30%, esse mesmo raciocínio de que cair mais um pouquinho não importa tanto te faz segurar o negócio. E aí você vê a ação cair. E tende a segurar ações, às vezes até quando não tem muita perspectiva de retorno. Eu já conversei com pessoas que estavam segurando ações horrorosas no portfólio. Mesmo depois da pessoa entender que a ação era ruim, a gente ir lá explicar, falar, esse negócio não é um investimento muito bom por causa disso. Às vezes a pessoa ficava meses e meses até se consolar ali com prejuízo e vender. Então, esse comportamento entre investidores vem muito desses dois vieses. E esses exemplos que eu estou dando são coisas bastante pontuais. Tá? Existe uma lista bastante longa de vieses cognitivos e situações onde eles se manifestam. Nós mesmos já publicamos uma carta com alguns outros exemplos de vieses que eu acredito que são mais relevantes para a atividade de investimentos em si. E esse texto está na carta de abril de 2022, a carta chamada de As Falhas da Mente Humana. Mas reforço a recomendação de ler o livro do Kahneman, o Thinking Fast and Slow, porque lá tem muito mais coisas, e ao longo do tempo o pessoal foi criando listas e listas, tem muita coisa interessante sobre esse campo. Mas bom, sabendo que esses vieses existem e podem te levar a decisões de investimento ruim, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de erro, né? Como eu comentei, a situação é análoga de ilusões de óptica. Você não consegue apagar o viés, você não consegue impedir
que o seu sistema 1 esteja ligado e introduza os potenciais erros cognitivos no seu raciocínio. O próprio Kahneman diz que, depois de décadas estudando, ele nunca foi capaz de eliminar a existência dos vieses nele mesmo. O que ele se treinou é para perceber que o viés estava acontecendo, e tentava evitar pelo esforço ali consciente do sistema 2. Mas o viés não deixa de acontecer, você não consegue se treinar para não ter o viés. E uma coisa que torna um pouco mais difícil essa mitigação dos vieses é que uma coisa a gente está aqui conversando sobre o tema, discutindo vieses em si. Outra coisa é você estar trabalhando no dia a dia, pensando, analisando coisas, e identificar que existe um viés agindo no seu processo de decisão. Porque quando existe alguma decisão importante para ser tomada, é natural que as pessoas foquem no tema da decisão, e não no processo de tomada de decisão e das falhas que a sua própria mente pode estar sujeita durante esse processo. Tá? Não é natural você ficar atento ao método, é muito mais natural você estar atento ao objeto da sua análise de decisão. Então, o primeiro passo para evitar que esses vieses ajam sobre as suas próprias decisões é adquirir um pouco de conhecimento acadêmico mesmo, estudar os vieses, estudar as situações em que eles tipicamente se manifestam, porque se você não tiver uma imagem clara de quais são os padrões de comportamento que você busca identificar, a chance de te dar o estalo de ver ele acontecendo na vida real é baixíssima. Você tem que saber o que você está procurando para reconhecer essa coisa quando você enxerga ela. Mesmo com um esforço consciente, é muito difícil você perceber a coisa sem ter o framework, a estrutura acadêmica que foi montada para lidar com esse tipo de problema. Então tem que ler o livro do Kahneman e mais algumas coisas aí para você saber o que procurar, o que já está mapeado e pode estar interferindo nas suas análises. O segundo passo é gastar um bom tempo observando os vieses que estão agindo em processos de decisões reais que você está envolvido. Isso porque a nossa memória é falha e incompleta, Você tende a decorar as coisas que você prestou atenção. Coisas que você não estava prestando atenção ficam fora da sua memória. Então você não vai conseguir resgatar de memória decisões passadas e extrair delas os vieses aos quais você poderia estar sujeito naquela época. Seria como lembrar detalhes de uma imagem que você viu no passado de coisas que você não prestou atenção. Então não dá para fazer, tá? Você tem que estar com esforço consciente em detectar esse tipo de viés em processo acontecendo agora. Isso custa esforço consciente. Você tem que ficar prestando atenção no método por algum tempo para conseguir enxergar o que está acontecendo. E esse exercício de detectar viés é muito mais fácil fazer trabalhando em equipe, em decisões em análises de decisões que são tomadas em equipe. Porque é muito mais fácil você ver um viés no comportamento de uma outra pessoa, como um observador externo, do que você fazer um auto-julgamento e pegar os seus próprios vieses. É claro que é possível, mas é mais difícil observar a si mesmo do que as pessoas que estão na sua frente. Então, tendo mais gente tentando fazer isso, ajuda um a identificar os vieses do outro. E uma coisa que nós constatamos aqui, assim, não é um experimento acadêmico formal, mas é bastante visível, é que cada pessoa é mais ou menos sensíveis a vieses específicos. Então cada um tem sua personalidade, seu jeito de pensar, e costuma ter maior ou menor tendência de errar em determinados métodos. Então a ideia aqui desse período de observação é fazer o mapa dos vieses próprios ou da sua equipe, para você entender ali quem tem maior chance de errar em qual situação. Porque aí sim você consegue ficar mais alerta, nesses cenários onde uma ou outra pessoa tem maior propensão de errar. E tendo esse mapeamento feito, o terceiro passo é você estruturar um processo de análise e de decisões, no nosso caso aqui são processos de análise de investimentos, formal. Tá? Evitar viés é um exercício de disciplina. Então, da mesma maneira que para fazer operações matemáticas no papel, a gente tem uma metodologia descrevendo passo a passo, garantir consistência de cada pedacinho da conta, a mesma disciplina de execução precisa ser traduzida para um processo de análise qualitativa dos investimentos.
Tá? Então a ideia é ser o mais matemático, entre aspas, possível, tá, nesse processo. A gente aqui criou processos bastante estruturados, né, com passos que precisam necessariamente ser percorridos para evitar que existam falhas na análise resultantes desses atalhos que o sistema 1 sugere. Então, uma prática que a gente tem achado excelente é fazer tudo por escrito. Tá? Não só por uma questão de manter registro histórico, porque tendo o registro do que você estava pensando na época que uma decisão foi tomada, você consegue, em retrospectiva, né, depois que um tempo já passou, voltar e fazer uma análise crítica da sua própria decisão. Ver ali erros e acertos e tentar ir melhorando o processo por ter esse registro histórico. Mas, além desse valor de ter o histórico guardado, o simples ato de escrever deixa seu raciocínio mais estruturado. Aqui até vale uma analogia entre fazer contas no papel ou fazer conta de cabeça. A sua habilidade matemática fazendo conta de cabeça é muito menor do que a sua capacidade de cálculo escrevendo no papel. Eu acredito que a mesma coisa vale para análises qualitativas também. Você consegue estruturar raciocínios muito mais complexos e avaliar se tem alguma falha nesse raciocínio muito melhor quando tem um memorando escrito do que operando só com a memória, né? Só tentando lembrar de todos os fatores ao mesmo tempo. Uma das limitações da mente humana é que a gente não consegue pensar em 15 coisas ao mesmo tempo. Você pensa em algumas ali, tem que ir linkando um bloquinho no outro, para você não perder o fio do raciocínio. E é muito difícil fazer isso sem escrever e sem poder ir olhando, né, ter uma coisa visual de suporte. E esses arcabouços aqui que a gente está passando, né, você aprender sobre os vieses, mapear quais são os vieses que você está mais sujeito e criar um processo de análise de investimento, é o plano de ação. Mas existe a ação em si, que mesmo com esse processo super bem estruturado, a disciplina de execução é muito importante. E isso aqui custa atenção perpétua, porque a lógica do sistema 1 e do sistema 2 é que o sistema 1 é sempre automático e não exige esforço algum, e o sistema 2 sim exige esforço consciente. Então basta que você relaxe, que você não tenha a atenção necessária, que o seu sistema 1 se sobrepõe ao 2, né? Que você passa a agir de maneira mais intuitiva e traz essa chance de falha maior para o seu processo de decisão. Tem até um comentário do Kahneman que é interessante, que ele fala que às vezes os experts erram mais do que os leigos ou os menos experientes, porque o leigo é o sujeito que está com medo de errar, então ele está fazendo tudo ali, né, da maneira mais formal e acadêmica possível. E o expert sofre do mal da autoconfiança. E nesse momento que ele é autoconfiante demais, ele segue os seus instintos e começa a trazer os viés para o seu próprio processo de decisão. Isso é muito verdadeiro em investimentos, né? A gente sempre mantém aqui uma cultura de ser extremamente humilde em frente à complexidade do mundo, né? Tem que sempre duvidar dos seus próprios instintos, sempre tentar fazer a coisa completa, formal, porque é muito fácil errar nesses atalhos que instintivamente parecem inofensivos durante o processo de análise. E o mais interessante dessa área, e o que eu acho que tornou o Kahneman tão famoso, é que é um negócio, assim, sabendo que a coisa existe, já é difícil de detectar e incorporar no dia a dia. A detecção desse negócio e a clarificação desse campo de conhecimento é muito difícil de fazer, porque ele é subjetivo, conflita com a doutrina clássica, que falava que as pessoas eram perfeitamente racionais, e a premissa clássica, fala, poxa, como é que os economistas clássicos passaram séculos com uma premissa errada? É porque essa premissa errada parece super razoável. Ela fala que pessoas super inteligentes, super qualificadas, que em testes acadêmicos conseguem fazer a coisa de maneira lógica, vão tomar suas decisões de maneira técnica e racional ao longo da vida. Né? Não tem por que essas pessoas inteligentes e eruditas cometer erros, entre aspas, bestas, né, por questões emotivas. Só que isso acontece. Né? O surpreendente é que a realidade seja assim de fato, né? Que a premissa clássica não seja correta. O esquisito é que o Kahneman esteja certo, mas ele está. Né? Por dados e dados empíricos,
Isso hoje é um ponto passivo de que esses vieses existem e são consistentes, né? São tendências que fazem parte do método humano de raciocínio. E a própria noção de que os nossos instintos podem nos conduzir a decisões erradas não é uma noção muito óbvia. Os elementos de cultura popular vão na direção inversa, né? Quando a gente vê cinema, romances e tal, o instinto é colocado como um negócio meio sobrenatural que geralmente supera a racionalidade nas histórias. Então, o clássico é o sujeito ter a ideia fenomenal ali, ser salvo pelo seu sexto sentido e não ser condenado por ele. Então, o estereótipo que obras de cinema e coisas do tipo projetam de um grande investidor bem-sucedido é o sujeito que tem um instinto inato de saber quando ele deve fazer grandes apostas e numa situação enevoada vai lá, age de acordo com seus instintos e faz dinheiro super rápido. E essa imagem é quase oposta ao que caracteriza um grande investidor de verdade. O investidor bom é o sujeito meio neurótico com consistência. Tá? É o sujeito que está sempre preocupado em não cometer falhas seguindo seus instintos, que tende a se tornar extremamente metódico nas análises para ter um processo consistente ao longo do tempo e evita ao máximo que esse lado emocional influencie nas decisões. Então é uma imagem completamente diferente daquela imagem de cinema de investidores. Né? E essa área de Behavior Finance, né, economia comportamental, é o que se deve estudar para ganhar um pouco mais de clareza de como é que essas coisas acontecem e conseguir depurar, né, a própria capacidade de decisões em várias situações na vida, mas no nosso caso aqui, especialmente nas decisões econômicas, né, de tomar decisões de investimento o mais racionais possíveis. O nosso ideal é ser 100% analítico racional e não agir com base em instinto nenhum. Bom, pessoal, o tema que a gente cobriu aqui é a ponta do iceberg desse campo. E provavelmente eu vou voltar a esse tema em outras oportunidades. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.